Constituição de 88, a Constituição Cidadã, no seu artigo 226, parágrafo 7º, traz que a família é a base da sociedade e que o Estado tem que propiciar todo tipo de suporte às famílias. Bom, bem por isso e caracterizando aí o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da paternidade responsável, os casais é que têm o poder de decidir quantos filhos vão ter. Mas não bastava a Constituição, era importante regulamentar isso. E aí nós tivemos a Lei 9.263 do ano de 96, que trata do planejamento familiar. Traz uma série de questões, dentre elas os assuntos ligados a métodos de esterilização. Normalmente a vasectomia para o homem e a laqueadura para as mulheres. E lá uma série de mecanismos que complementam então a Constituição, e o Estado tem que orientar o cidadão sobre métodos de concepção e especialmente de contraconcepção, que são os métodos para se evitar aí gravidez indesejável, planejamento de filhos que não foram bem estudados e muitas vezes criam todo tipo de problema para as famílias. Mas não obstante a Constituição e a própria lei lá de 96, dados informam que 5,5 milhões de crianças não têm lançado na sua certidão de nascimento o nome do pai. Então tem uma série de consequências isso, temos problemas jurídicos em relação a pensionamentos, temos reconhecimentos de paternidade feitos judicialmente depois, uma série de problemas que acabaram resultando numa provocação ao Congresso. O Congresso, então, já fazia algum tempo, estava estudando como melhorar essa lei do planejamento familiar, porque, afinal de contas, os números são ruins. E, por conta disso, então, houve uma alteração da lei do planejamento familiar, a Lei 14.443 de 2022, e que passou a vigorar em março agora de 2023, e complementada pela portaria 408 do Ministério da Saúde. Pois bem, algumas modificações importantes nas questões de esterilização dentro desse contexto de planejamento familiar. 4 importantes modificações, muita gente não sabe disso. Até nós do mundo jurídico não lemos muito sobre isso, pouca gente escreveu, mas é muito importante que saibamos que a partir de agora, com a modificação na lei do planejamento familiar, você pode optar por uma laqueadura, por uma vasectomia, sem a concordância do seu companheiro, sem a concordância do seu parceiro, porque antigamente era preciso a concordância. Veja que absurdo. Então, se você não obtivesse essa concordância, você não fazia esse método de esterilização que é assegurado constitucionalmente e assegurado pela lei. Uma segunda importante modificação. Agora, em até 30 dias, o poder público tem que dar uma orientação para aquele e para aquela que deseja um método contraceptivo. Antigamente não tinha prazo. Ficava-se meses, anos esperando uma orientação psicológica, uma orientação médica, e muitas vezes isso trazia consequências inapropriadas e indesejadas. Uma terceira situação bastante interessante é que agora é possível fazer, por exemplo, a laqueadura no próprio parto. Antigamente, então, quando houvesse a manifestação da mulher no sentido eu quero fazer a laqueadura, ela fazia o parto e tinha que marcar uma nova cirurgia para fazer unicamente a laqueadura. Agora já é possível, tendo condições clínicas, tendo local apropriado e profissionais apropriados para fazer, já pode definir. Lembrando sempre que essa manifestação ela tem que se dar com 60 dias da data do parto, bem como 60 dias também para aquelas manifestações de quem queira fazer laqueadura ou vasectomia. Por que é importante esses 60 dias? Porque é o tempo para que haja uma orientação, haja uma perfeita conscientização, para que não seja tomada por uma forte emoção e tomar uma decisão inadequada. E a quarta modificação muito importante é que reduziu-se a idade de 25 anos para 21 anos. Então, tendo 21 anos completos, já se pode optar por um método de esterilização, ou a vasectomia ou a laqueadura. Bem como para aqueles também que já têm 2 filhos ainda vivos, mesmo com menos de 21 anos. Então, são modificações muito importantes que se busca, através dela, o Congresso foi atento a isso, busca-se valorizar muito mais ainda o desejo, a manifestação de vontade da mulher especialmente,
e com isso talvez impactar esses números que não são bons em termos de paternidade responsável. Dentro desse contexto de dignidade da pessoa humana, planejamento familiar, responsabilidade sob o ponto de vista da paternidade, a Lei 14.443 vem em boa hora. É importante que você que está nos ouvindo, se tiver algum conhecido ou tenha vontade de se conhecer um pouco mais essa possibilidade de você dispor do seu corpo, de você fazer um planejamento adequado, não é mais preciso o consentimento do seu parceiro, a idade foi reduzida. No caso de parto, é possível fazer no parto, sim, e com isso, então, pode ser, é o que se espera, é o que o Congresso espera, a longo prazo a gente consiga reduzir esses números que impressionam, esses números que exprimem um contexto socioeconômico, um contexto de tradições aqui no Brasil, que leva a inúmeras concepções, a inúmeras crianças que são geradas sem o planejamento, são geradas sem que se quisesse realmente que isso acontecesse. Mas o Estado tem que dar todo o suporte para permitir métodos de concepção e especialmente de contracepção. Com a Lei 14.443, complementando a Lei do Planejamento Familiar lá do ano de 96, junto com o texto constitucional, a gente acredita que o legislador tenha acertado. E talvez a gente tenha números significativos positivamente em futuro médio ou a longo prazo.